Meus amigos da Página 2, muito bom dia. Satisfação enorme estar com vocês nesse sábado. A gente vai tratar aqui hoje de um assunto muito importante, pertinente até por discussões que estão ocorrendo agora na nossa região, por dúvidas que surgem o tempo todo, por uma falta de interesse de entidades, às vezes representativas da esfera pública, muitas vezes a falta de interesse do cidadão. Há sempre um choque, um conflito quando se trata da preservação do patrimônio. Coincidentemente, em meio a uma discussão que agora, na cidade sede da Página 2, Timbó, há a demolição prevista de um casarão bem na área central, instala-se um escritório importantíssimo, representativo do órgão federal que trabalha pela conservação, que é o IPHAN. Por esse mesmo aspecto, coincidindo essas situações, nós viemos visitar, conhecer o escritório do IPHAN em Pomerode. Tem uma jurisdição muito abrangente, pega partes do Vale do Itajaí, pega partes do norte do estado, enfim, de olho na preservação do nosso patrimônio histórico. Que é uma coisa tão doída quando você vê algo que foi idealizado lá atrás, que passou pela história, que resistiu às intempéries, que são tantas na nossa região, que teimosamente resiste ao tempo, aos cupins e outras coisas. De repente o homem vai e faz isso desabar. Ele tomba literalmente, não com a finalidade da preservação. Essas mesmas pessoas muitas vezes se dão ao luxo de visitar a Europa e outros lugares do mundo e olha o que fotografam. Geralmente as coisas mais bem conservadas dos palácios aos museus e tantas outras coisas, casas nem se fala, e se vangloriam de ter tirado a foto. Cara, é um complexo, aliás, é um paradoxo muito grande, é uma coisa muito triste até, mas a gente vai tocar nesse assunto, respeitando, evidentemente, as atitudes. Se há um patrimônio que não é tombado, evidentemente que o dono tem a prioridade de comercializá-lo e a cidade atropela, o desenvolvimento, o crescimento atropela, isso a gente sabe. Mas é bom conversar sobre o tema, quem sabe para a gente, a partir de agora, com a instalação desse escritório em Pomerode, e essa autoridade federal estar mais próxima de nós, possamos, quem sabe, iniciar uma luta de preservar aquilo que ainda sobra no Vale do Itajaí. Que, por outro lado, quem é daqui é a mesma coisa chover no molhado, mas quem é de fora, é preciso dizer, é um dos lugares mais belos do país em se tratando de estruturas antigas, da arquitetura do passado, que tem que ser preservada. Então o Vale do Itajaí é muito rico nesse contexto. Então a Página 2 hoje aborda esse tema, visitando aqui o escritório técnico da imigração de Pomerode, que eu já disse, abrange uma região bastante extensa, que ocupa uma casa histórica aqui também, a Casa do Salto, como é conhecida mais pela comunidade de Pomerode. E, enfim, estou aqui hoje sendo recebido pela Camila Paluque Menin, que nos atendeu, e eu agradeço, Camila, pela ponte que você fez aqui para viabilizar a entrevista, com ele que é o chefe do escritório do IPHAN, que representa diretamente o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nosso convidado Marco Antônio Minoso Gabriel. Marco Antônio, prazer conhecê-lo, prazer recebê-lo aqui na Página 2. Prazer é meu, bem-vindos, bem-vindos aos ouvintes. Uma honra estar aqui na Casa do Salto também. A Casa do Salto, recém-inaugurada na semana passada, e a gente está restabelecendo as atividades do escritório, voltando à normalidade depois do período de obras, e muito feliz e contente de recebê-los aqui e conversar um pouco mais sobre patrimônio. Eu fiz aqui uma colocação no sentido de dar a importância da representação do IPHAN aqui, agora estabelecida. Na sua avaliação, que importância tem isso? O processo de valorização e salvaguarda do patrimônio da região de imigração, como nós costumamos chamar, é um processo que se estabeleceu nos anos 80 pela Superintendência do IPHAN em Santa Catarina e que rendeu, em 2007, o tombamento do que a gente chama de o tombamento dos roteiros nacionais de imigração. Certo. Que é um conjunto formado por 60 bens tombados individualmente, mais 3 conjuntos, 2 rurais e 1 urbano,
que é, no caso, o Conjunto Rural do Texto Alto em Pomerode, Conjunto Rural do Rio da Luz em Jaraguá do Sul, Conjunto de Itaiópolis. E a política de preservação estabelecida pelo IPHAN se espalhou por 17 cidades do estado. O escritório técnico da imigração, ele é um fruto da necessidade de a gente fazer a gerência deste patrimônio que foi tombado pelo órgão. Houve um intervalo entre o tombamento e a possibilidade real de fazer a gestão mais próxima da comunidade. E então o escritório que estava em Jaraguá do Sul, pelo menos desde 2014, foi transferido para Pomerode por decisão logística e pela possibilidade de a gente fazer a instalação dele aqui na Casa do Sol. Estrategicamente. A gente houve até uma certa confusão com a população de Jaraguá pela gente ter trocado de sede por Pomerode, mas é, em verdade, uma decisão logística do IPHAN, porque Pomerode fica no centro do conjunto de cidades que estão sendo atendidas e assim a gente pode ter um tratamento mais homogêneo delas e não concentrado numa ponta como a gente estava antes. Apesar de que o atendimento a Jaraguá do Sul continua normalmente, assim como nas outras cidades. Nós estamos aqui numa casa preservada tombada. Isso, essa casa ela é protegida por uma lei municipal, então ela não é tombada pelo IPHAN, ela é propriedade da SAMAI e a prefeitura, através da SAMAI, nos cedeu essa casa no ano passado por 10 anos e o IPHAN arcou com os custos de restauração e adequação do imóvel para que ele pudesse ser nosso escritório. Mas ela simboliza aquilo que o IPHAN, a política do IPHAN, né? Exatamente, ela é filha da imigração, assim como as outras casas tombadas. Muito bom. Essa conversa está só começando, nós vamos daqui a pouco falar. Existem alguns, digamos, módulos, não sei se é essa a expressão correta, para tombamento, com o município, o estado e a federação. Todos têm uma responsabilidade disso. Nós vamos esmiuçar um pouco isso dentro de instantes, nessa conversa com Marco Antônio Minoso Gabriel, que é o chefe do IPHAN, do escritório do IPHAN aqui em Pomerode, e que acaba de ser inaugurado. E a gente vai, em seguidinha, trazer todos esses detalhes aqui na página 2. Fica com a gente, então. Quero lembrá-los de que Timbó está comemorando os seus 150 anos, vive o ano do Sesc Centenário, com eventos muito interessantes já acontecendo. Uns já foram realizados, outros por acontecer. Vem aí uma grande exposição industrial, uma feira monumental, vem aí toda uma festividade elusiva e é importante que você participe de tudo isso, tá certo? Os 150 anos de Timbó. Visite Timbó, uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Molas Marquete, conceito de qualidade e segurança. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Vamos lá, vamos adiante. Voltando aqui, estou entrevistando hoje na página 2 o Marco Antônio Minoso Gabriel. Marco Gabriel, como é mais conhecido. Marco Gabriel tem uma passagem muito interessante, a sua vida dedicada a esse trabalho de preservação. Veja bem, ele acaba de vir de um encontro patrocinado pela Unesco na China e que, na verdade, foi o terceiro Fórum da Juventude Fórum Internacional da Juventude sobre Criatividade e Patrimônio. Você foi o representante brasileiro lá e não é a primeira vez que você representa o Brasil nesses eventos internacionais. Não. Eu tenho uma carreira dedicada ao patrimônio, eu sou arquiteto, especialista em conservação, mestre em conservação arquitetônica pela Universidade de Edimburgo. Eu fui bolsista do TIVNI, que é o principal programa de bolsas de estudo do governo do Reino Unido. E em seguida, quando eu terminei o mestrado, eu fui chamado a auxiliar aqui, a somar aos esforços do IPHAN
na região de imigração, que até então era um escritório bastante pequeno, localizado dentro da Prefeitura de Jaraguá, e eu fico feliz de poder ter auxiliado nessa articulação e construção da nossa sede própria, que nos tomou bastante tempo. Concomitante ao trabalho do escritório, eu fui o delegado do Brasil no ano passado no Fórum Internacional de Jovens Profissionais de Patrimônio Mundial, que aconteceu junto da 42ª sessão do Comitê de Patrimônio Mundial. E nesse ano eu fui novamente o delegado do Brasil no fórum que você mencionou e que desta vez aconteceu na China. Me interessou muito, o fórum denomina-se de criatividade e patrimônio. Uma coisa a ver com a outra, qual é a relação? Há um esforço da Unesco em estabelecer formas mais dinâmicas de preservação de patrimônio em nível mundial. E isso significa prover sustentabilidade em diversos níveis para esse patrimônio, inclusive financeiro. É aí que a economia criativa entra como um parceiro, um aliado importantíssimo da salvaguarda do patrimônio em nível mundial, porque ele vai nos prover uma série de formas diferentes de se valorizar o patrimônio, inclusive economicamente, através do turismo, através da valorização das produções artesanais, através da valorização dos conjuntos tombados e dos quais essas formas dinâmicas são muito provavelmente a maneira com que a gente vai entender patrimônio para o século XXI. Criatividade para preservar. Exatamente, criatividade sendo utilizada diretamente como um recurso da preservação. Só trazendo uma coisa bem conhecida da gente, muitas casas antigas de centros de cidade se transformam em clínicas, escritórios, é mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. A preservação de patrimônio, a ideia de patrimônio, ela é uma ideia que se fortalece a partir do século XVIII, depois dos períodos das monarquias absolutistas, da formação dos países. Então, quando do fim das monarquias na Europa e o início da formação das repúblicas, havia necessidade de valorizar os países, as histórias particulares de cada uma das nações, e é nesse momento que o patrimônio começa a ser um semblante da ideia de identidade nacional. A ideia de preservação ela vai evoluindo no século XVIII, XIX, XX, e ela chega para nós no século XXI com uma série de dificuldades, de problemas ainda, de entendimento da população, no sentido de que a preservação ela saiu da ideia de musealização para formas mais dinâmicas de preservação. Então, hoje em dia, para nós é natural fazer transformações de uso. Aqui na região, por exemplo, é natural que as casas em Chaimel, por exemplo, que são o nosso principal produto, elas não se adequem mais à maneira de morar do século XXI. Não tenha dúvida. Mas é possível preservá-las transformando estas edificações, dando novas funções a elas. Obviamente, a sede de vocês, funções que não são nocivas à preservação do bem, mas esse escritório é o próprio exemplo disso. O carro-chefe, então, do Vale Itajaí, dessa região toda, é a construção em Chaimel. A construção em Chaimel, exatamente. Por que ela chama atenção tanto assim? A construção em Chaimel, ela não é uma técnica construtiva, e isso tem que ficar muito claro, não é um estilo, porque ela não é uma decoração, não é um elemento decorativo, certo. É uma técnica construtiva, não é uma técnica construtiva comum no Brasil, nem tampouco muito comum fora da Europa. Tá. Os alemães, no caso de Pomerode e os pomeranos, né, os imigrantes que vieram ao Brasil no final do século XIX, eles desenvolveram um tipo de arquitetura aqui em Santa Catarina que é específica deste estado. O enxaimel é uma técnica construtiva medieval que é caracterizada por uma estrutura de madeira intertravada, feita com peças encaixadas, não há prego, e que é revestida depois, os interstícios com tijolos, e que é a cara da arquitetura das cidades medievais da Europa. Ela fica atrelada à figura dos alemães aqui no Brasil, mas na verdade ela é uma técnica partilhada pela maioria das nações da Europa Ocidental. E quando eles passam a desenvolver esse tipo de arquitetura aqui, eles, de certa maneira, eles tentam reconstruir a ideia da casa, da ideia da pátria-mãe em Santa Catarina. O que acontece Santa Catarina é um estado privilegiado por ter um tipo de arquitetura específica e que se desenvolveu que quase já não existe mais lá na Europa? Que existe em bastante número na Europa, mas e que a gente gosta, apesar disso não ser um fato oficial, tratá-lo como o maior conjunto de arquitetura em Chaimel fora da Europa.
Muito legal, muito legal. Tem uma valorização impressionante, então. Exatamente. A gente tem um valor que, por vezes, as pessoas tratam como se não fosse um valor muito especial, mas, em verdade, é uma exclusividade do estado de Santa Catarina. A gente vai discutir uma questão que é fundamental. Quando você fala que a Unesco discute a coisa em nível mundial e que coloca peso muito relevante na questão financeira, é aí que esbarram alguns projetos, né, algumas iniciativas. Muitas vezes eu já conversei com pessoas que têm um patrimônio desses e que não conseguem sequer mantê-los. E aí tentam buscar a figura do tombamento. Aí também faltam recursos nas entidades, o próprio IPHAN tem dificuldade. Você vê uma solução nesse campo, nesse sentido, Gabriel? A ideia do tombamento, né, a salvaguarda legal que se estabeleceu aqui no Brasil com o surgimento do IPHAN em 1937, ela é uma amarra que está relacionada à própria ideia de patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio é significado entrelaçado em substância. Uma substância física é a casa, a parede, o objeto, a obra de arte. E o significado é aquilo que a nossa sociedade atribuiu àquela matéria. A substância, ela é geralmente pertencente a um indivíduo. Então eu tenho uma casa, eu sou o dono da substância. Mas o significado, este tem valor para todos nós. Todos nós partilhamos deste valor e ele é um valor indivisível. Portanto, não pode ser fatiado, dividido em parcelas. Este é meu valor, este é seu valor. Neste sentido, a preservação, ela tem como interesse fazer valer e fazer continuar o valor do significado. E para que a gente possa manter o significado vivo, é preciso conservar a substância. O significado, me permita, Marco Gabriel, é que dá essa situação, cria esse clima de que eu me acho dono daquilo ali também, eu me acho responsável por aquele patrimônio. Exatamente. E aí onde as pessoas ficam realmente chateadas quando vai se demolir uma construção dessa. Exatamente, porque nós é um elemento identitário, é um elemento de cidadania. É o elemento que nos lembra de onde viemos, quem somos. Claro. Essa ideia do patrimônio, como o patrimônio sendo salvaguardado para a próxima geração, é uma ideia falida. O patrimônio ele tem valor para a sociedade de agora. E nós vamos nos transformar em significados quando a gente morrer e a próxima geração interpretar o que a gente significou para eles e o que a gente contribuiu na nossa época. Então, isso é um processo recorrente. Nós somos substância, nós vamos nos transformar em significado. E por aí vai. E isso é muito poderoso, é muito perceptível, e aí há uma tendência, uma força negativa, querendo desvencilhar a ideia de desenvolvimento e patrimônio, como se elas fossem antagônicas. Não pode ser, né, Gabriel? Não é. Desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social não é nada. Desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social é desenvolvimento para poucos. E o desenvolvimento de uma nação tem que ser para todos. Qual o preço que paga um povo que não preserva o seu patrimônio, hein? Paga o preço de estar completamente desentrelaçado e individualizado. Não é mais uma nação, é uma série de indivíduos lutando pelos seus direitos sozinhos. Isso enfraquece uma população enormemente. A população que tem as melhores cidades, os melhores resultados, são as populações a qual as cidades pertencem coletivamente, que são donas unidas. Todo mundo é dono da cidade e elas têm uma força de mandar na cidade. Por que a gente tem tanto problema no Brasil em relação a políticas, por exemplo, políticas urbanas? Porque como a gente centraliza muito a propriedade na ideia do indivíduo, nós não temos força coletiva para exigir os nossos direitos. Então, essa figura do patrimônio como cidadania, como essa ferramenta da cidadania de pertencimento, ela é muito mais poderosa do que as pessoas imaginam. E sim, a gente compreende que a ideia de preservar a substância ela é custosa e que ela precisa ser partilhada entre o poder público e o poder privado, aquele que é o dono da substância, por exemplo. Certo. Há uma falsa sensação, e isso deriva da ideia do nosso Estado, que é muito ainda paternalista, de que uma vez que a Constituição é tombada, o governo é o responsável por manter este bem. E não é bem assim. Qualquer imóvel que eu possua precisa ser mantido, seja ele tombado ou não. Neste caso,
o tombamento não afeta o direito de propriedade individual. Ele continua sendo meu. Eu posso vendê-lo, eu posso comercializá-lo, eu posso alugá-lo. Não há nenhum entrave ou amarra que derive do tombamento em relação à propriedade individual. Sim. É só que a figura do tombamento, ele funciona como um reforço na ideia de que aquele imóvel precisa ser mantido nas suas condições. Há alguns tabus no meio disso tudo, entre eles você toca no principal. O cara, quando pensa que a sua propriedade será tombada, ele fica sem ação de comercializá-la, de vendê-la, não tem nada a ver. De forma alguma, não existe essa amarra legal. Existia antigamente na legislação previsões de que se o proprietário fosse vender um imóvel tombado, a predileção de venda seria ao poder público, mas isso já caiu faz muito tempo, né? Uma atualização assim, bastante antiga já da lei. Então, hoje em dia, ter um imóvel tombado não significa de forma alguma que existe qualquer interferência do poder público sobre o direito de propriedade. Existe uma interferência do poder público para fazer manter o significado que é o valor coletivo, que nos pertence coletivamente, e que visa garantir o direito de todos à manutenção desse significado através dessa substância. Marco. O que, em sentido prático, significa que o valor de manutenção das edificações é um valor que normalmente cabe ao proprietário do imóvel. Certo. E aí, no caso do IFAM especificamente, quando existem situações de emergência ou quando o proprietário não tem condições, comprovadamente não tem condições de fazer a manutenção do seu imóvel, ou quando necessariamente precisa ser restaurado, é quando a gente começa a buscar recurso de poder público para investir nesses imóveis. Mas a minha pergunta persiste, ou seja, esse recurso o poder público tem? Tem. O IFAM tem um orçamento anual e que é distribuído em obras em todo o Brasil. Obviamente, o nosso país tem, né, problemas estruturais, não é assim que o dinheiro está sobrando, mas os investimentos existem. Aqui na região, a gente tem feito investimentos em restauro. Tem uma casa em Timbó, a casa da família Evald, como é conhecida, que é um patrimônio sensacional e que está caindo literalmente. Exatamente. Vocês vão socorrê-la? A gente tem uma conversa estabelecida recentemente com a prefeitura, por exemplo, para transformar essa casa numa espécie de portal, de um ambiente de recepção de turistas da cidade, né? Então, a gente começa a somar esforços. Captar recursos públicos é um processo não tão rápido quanto nós gostaríamos, e nem tão simples e tão direto quanto ele é. É possível? É possível. O que é necessário nestes casos? União. Quando o poder público se une ao poder municipal, se une ao poder federal, se une ao poder estadual, a gente sempre pode fazer muito mais do que as pessoas imaginam. Eu quero falar, inclusive, disso, Marco Gabriel, interessa muito. Existem 3 formas, como eu disse anteriormente, de preservar patrimônio. Uma é o interesse público municipal, que pode começar por uma ação de um vereador individualmente. Segunda, o Estado. Terceira, a Federação. São 3 membros, né? são 3 personagens que absorvem tudo isso, ou seja, a conservação. São diferentes por quê? Na verdade, o tombamento hoje no Brasil ele pode ser estabelecido nas 3 esferas. Pode ser nos 3. Federal, estadual e municipal. Não começou assim. Originalmente, o órgão-mãe é o IFAM e é o tombamento em esfera federal. A partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, o governo federal ele passa a partilhar a responsabilidade de fazer a salvaguarda dos conjuntos do Brasil com os estados e, por consequência, os municípios também. Num sentido de poder enraizar melhor as políticas de salvaguarda, porque os municípios e os estados estão mais próximos dos seus conjuntos do que necessariamente o IFAM estaria em relação à necessidade de gestão de um país todo. Sim. Então a nossa lei ela prevê que as 3 esferas podem fazer tombamentos. Neste sentido, em sentido amplo e simplificado, o IFAM hoje em dia tomba o que tem relevância nacional para a nação. Os estados tombam o que tem relevância para o estado e os municípios tombam o que tem relevância para o município. Exatamente. E nesse caso é proporcionalmente inverso à quantidade de tombamentos. Então, geralmente é muito mais numeroso o número de tombamentos municipais do que o número de tombamentos estaduais, do que o número de tombamentos
federais. Muito porque os municípios são, das 3 esferas, aquele que tem mais poder de ação rápida e dinâmica em relação à salvaguarda dos seus conjuntos. A depender, porque não é uma obrigatoriedade, da legislação municipal. Há municípios que possuem a sua legislação e outros municípios que não têm. Muito bom. Olha, então fica aqui, né? É uma coisa que poucos sabem, eu tenho certeza disso. Cabe a um vereador, por exemplo, através de uma indicação, sugerir que se discuta, pelo menos no âmbito do Legislativo Municipal, a preservação de um patrimônio, não é mesmo? Então, esse é um aspecto importante, quando ele interessa ao município, quando ele passa a interessar o Estado entra, e quando ele for como uma região toda, como é o caso aqui, onde há a maior predominância de construções em Chaimel, é um patrimônio sensacional, e o IPHAN, então, entra como uma entidade federal. Fazer um intervalo, e a gente já volta aqui na sequência, estou entrevistando hoje, é bem bacana, eles acabam de se instalar aqui na região do Médio Vale do Itajaí, o Marco Antônio Minoso Gabriel, ele é chefe do escritório técnico da imigração de Pomerode e atende toda a região, e eles se instalaram na Casa do Salto, aqui em Pomerode, de onde a gente está fazendo essa locação para esse programa especial da Página 2. Olha, eu queria agradecer aos apoios que nós estamos tendo, entre eles do Vidas, Instituto de Assistência à Saúde, da Cervejaria Borque, viva como nunca, Borque como sempre, viva sempre com moderação, Arroz Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, Molas Marquete, conceito de qualidade e segurança, Cicobi Euruvale, maior, mais forte, feito para você, o Barão Tap House, que hoje, aliás, exatamente hoje, sábado, completa o seu primeiro aniversário. É um evento com música ao vivo, muito especial hoje à noite, com sorteio de chopes, enfim, uma festa para comemorar o primeiro ano do Barão Tap House em Timbó. E Medical Core, a clínica do Dr. Moser, a clínica do seu coração. Meus amigos, queria chamar a atenção para algo importante. O IPTU de Timbó este ano, ele está sendo pago, quando ele for feito, esse pagamento à vista, há um direcionamento muito especial para, primeiro, a construção da UTI neonatal. A construção da UTI, que nós já temos com 10 leitos para adultos, foi viabilizada graças a essa parceria. Você pagou à vista o seu IPTU e a Prefeitura direcionou algo em torno de 10% para ajudar, reforçar na construção. Agora, esse apelo também está sendo feito no sentido de que se dê essa contribuição, se pague à vista, 10% serão divididos para a UTI neonatal e outros 5%, no caso, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que também faz um trabalho monumental muito importante. Então, pense nisso. Na hora de pagar o seu IPTU, pense no que pode se transformar o seu tributo. Prefeitura de Timbó, um lugar para todos. Borque, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Cicobi Euruvale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Euruvale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. CDI Monte Verde, método Montessori de aprendizado. Muito amor e segurança para o seu filho. De volta, estamos hoje com a Página 2, na sede do IPHAN, Instituto Nacional, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que se instalou agora recentemente em Pomerode, e nós vamos fazer uma visita aqui, conhecer um pouco da estrutura, numa casa que tem tudo a ver, uma casa preservada no estilo em Chaimel,
A gente está sendo recebido aqui pelo Marco Gabriel, tem a sua vida dedicada à preservação, ele é arquiteto, trabalha nisso, vive isso, e acho que é um presente para a região tê-lo aqui. Vocês vão fazer um levantamento, Marco, me permita primeiro, já que vocês estão chegando, de toda a região, esse trabalho já começou, que tipo de participação pode ter a sociedade auxiliando vocês? Então, no ano passado a gente fez o lançamento do nosso projeto de requalificação do patrimônio cultural da imigração em Pomerode, especificamente. A cidade de Pomerode, ela tem sido, nos últimos anos, o nosso principal parceiro aqui na região. E, na verdade, esse projeto ele não partiu necessariamente de nós, IFAM, mas sim da prefeitura, em um pedido da prefeitura. E foi exatamente isso que a Gladys, a vice-prefeita, me disse. Sim. Ela queria saber, ela estava cansada de buscar recursos em miúdos para uma casa ou duas. Ela me fez a segunda pergunta: como eu faço para restaurar a cidade inteira? Aí eu olhei para ela e falei: Gladys, para a gente restaurar a cidade inteira, a gente precisa saber o que precisa ser feito e quanto isso vai custar. Aí a gente consegue lutar com o dinheiro. Neste sentido, o Hércio, o prefeito, foi diretamente a Kátia Bogé, que é a presidente do IFAM Nacional, e imediatamente planejaram o nosso projeto, que é, basicamente, nós vamos passar o ano todo fazendo o levantamento e o projeto de restauro de todas as edificações em enxamel da cidade de Pomerode, que são mais de 235. Nem todas elas precisam de restauro, claro. Há um número reduzido que realmente precisa de projetos assim, mais complicados, mas nós queremos chegar no final desse ano com um número de valor financeiro. Nós precisamos de tanto para restaurar. E aí, com o auxílio da presidência do IFAM, a gente vai buscar esses recursos nos ministérios, no governo federal. É um projeto ambicioso, não é, Marco? Muito ambicioso. Esse projeto ele se estabelece como uma parceria entre a prefeitura, o IFAM e a FURB. A Universidade Regional de Blumenau, ela entrou imediatamente como nossa parceira e ele se estabelece numa forma de escritório modelo de conservação e restauro. Muito interessante. Nós vamos ter 5 bolsistas, 5 alunos que, comandados por 2 professores da FURB e comandados por mim, vão nos auxiliar a fazer esses projetos neste ano. O projeto ele foi lançado em outubro do ano passado. Houve um período de ajustes técnicos, claro, burocráticos, e a gente começou com toda a força nesta semana. Os levantamentos começam na semana que vem, nós já temos os alunos para fazer. Esse tipo de levantamento, de projeto de restauro em volumes, não se faz no Brasil, muito provavelmente desde os anos 90. Então a gente tem uma missão bastante grande. Que, novamente, são frutos da consolidação da nossa política de patrimônio da região. Agora, não só Pomerode, né? Vocês estão de olho em toda a região de abrangência do escritório. Exatamente. O projeto ele se limita a Pomerode, porque neste caso é um projeto particular, no sentido de que ele é um acordo com Pomerode. Mas a nossa intenção é que as outras prefeituras venham a nós e que a gente possa estabelecer parcerias semelhantes para o futuro. Nós temos excelente relação com a maioria das prefeituras onde estão os nossos bens, Jaraguá do Sul, Indaial, Timbó, Blumenau. Entretanto, Pomerode, a gente gosta de chamar Pomerode de o coração da imigração, pela questão geográfica, por ele estar no meio. E porque essa parceria que nós temos é muito forte. Timbó, aliás, Pomerode, inclusive, preserva, né? Há restrições, o seu plano diretor, a edificação maiores, preservando tudo isso. Isso também vem de encontro ao que vocês querem, né? Exatamente. Pomerode vem pensando no seu conjunto, inclusive como forma de fomentar o turismo. Veja, Pomerode é uma cidade que tem uma relevância turística já bastante forte para o estado. E são mais de 20 anos de trabalho da Prefeitura de Pomerode, ao mesmo tempo que são mais de 30 anos de trabalho do IFAM em favor da mesma causa. As duas causas estão unidas e agora mais fortes e mais entrelaçadas do que nunca. E ganha título de a cidade mais alemã do Brasil, preserva o seu patrimônio mais que a outras, muito acima das outras em média, e por isso ganha a atenção do órgão máximo da preservação brasileira. Exatamente. Pomerode tem sido, ultimamente, o nosso escritório técnico, um escritório técnico com um maior número de atenção do governo federal. A nossa presidente esteve aqui 3 vezes nos últimos 6 meses, inclusive inaugurando a casa na semana passada. Ô Marco Gabriel, você é jovem, você é um jovem arquiteto, você é um cara que acompanha toda essa evolução mundial, tecnológica ou não.
Por que essa briga de preservar patrimônio, que o desenvolvimento é tão cristalino em alguns pontos? E se isso faz sentido? A disputa, como eu falei, é uma mania de criar antagonismos onde eles não existem. As pessoas, elas tendem e isso é uma questão que se extrapola a ideia de patrimônio no Brasil, de que regras, leis, elas são amarras, elas são coisas ruins e que elas atropelam o desenvolvimento econômico. Quando, na verdade, o desenvolvimento que a gente quer é um desenvolvimento que atinja a todos e não seja concentrado na mão de um ou de outro. Então, é preciso revisar mentalmente a ideia do Brasil que a gente quer. Porque nós não vamos construir Brasil melhor nenhum esperando que os políticos, um ou outro, venha nos salvar. É um trabalho de todo mundo. E esse trabalho significa fazer valer o direito de todos. O exemplo que eu sempre dou para as pessoas quando elas reclamam, porventura, das necessidades de restrições em relação à preservação e que seriam, então, a justificativa do entrave econômico o triunfo da propriedade privada por si, ou seja, o eu faço o que eu quiser, a propriedade é minha, existe em qualquer favela que você visitar no Brasil. A favela é exatamente o que acontece quando as restrições, quando as regulamentações urbanas não são cumpridas. Olha ali só. Cada um faz o que quiser. E aí a gente sabe qual é o resultado disso. Então, a ideia de preservação é fazer valer o direito coletivo e impedir que o valor pelo qual um imóvel, um patrimônio foi salvaguardado, foi preservado, seja mantido. As pessoas têm a ideia de que preservar significa deixar tudo do jeito que está, e não é bem assim. Descaracterizar um imóvel significa remover dele o valor, o significado pelo qual ele foi tombado. Mas o limiar de aonde está esse limite entre descaracterização e modificação é um problema de projeto, é muito flexível. Então, as pessoas com frequência se surpreendem aqui no escritório com a nossa posição muito dinâmica de fazer valer, ao mesmo tempo, o valor da salvaguarda, o valor do patrimônio, e fazer valer, sim, os interesses econômicos. É sempre possível encontrar um caminho do meio, um caminho que seja frutífero para todo mundo. E isso depende de conversa, isso depende de entendimento, isso depende de diálogo. Então, nas nossas casas, quando a gente trabalha, é o nosso costume de trabalho. A gente resolve as coisas no diálogo. Dialogando, a gente sempre consegue encontrar uma maneira de fazer valer o interesse do proprietário e fazer valer o interesse da comunidade. Nesse momento que a gente está conversando aqui, nós temos um episódio localizado no centro de Timbó, a qual já me referi, agora com mais detalhe. Nós, inclusive, estamos mostrando imagens nesse momento da casa que eu quero citar, que pertence à família Jacobsen e que recentemente foi comercializada e que agora está sendo demolida. Claro que houve uma reação imediata de pessoas que pensam como você, como eu penso, que preservam a história, que querem preservar a história. E tem gente que chora, que a gente vai ao limite, né, da emoção a partir do momento que vê uma casa dessa sendo tombada. Como frear uma situação dessa? A questão de demolição e de patrimônio, em primeiro lugar, ela depende de uma relação clara e muito estabelecida legal. Porque o tombamento é uma ferramenta legal. O tombamento não é uma ideia que surge de um grupo de especialistas e que é colocada em prática sem o respaldo da lei, em qualquer uma das esferas. Por muitas vezes, principalmente em nível municipal, existe uma certa demora, uma certa inabilidade do poder público do município de fazer valer uma política de preservação. Certo. A política de preservação no nível municipal também sofre com frequência dessa discrepância de identidade ou de visualização do que é patrimônio entre os especialistas e a comunidade. Certo. Em diversos momentos, e isso não exclui o IPHAN, houve esse choque entre o que a comunidade entende como patrimônio e o que o especialista entende como patrimônio. Qual que é o ideal? Que os dois conversem e que a gente chegue a uma solução do meio. Nesses casos em que uma parcela mais sensível da população consegue reconhecer um valor de uma casa ou não,
é muito provavelmente porque essa casa deve estar em algum limiar histórico em que ela ainda não foi completamente compreendida pela população. Então, o enxaimel, todo mundo sabe aqui na região que casa enxaimel é uma casa antiga e a ideia de preservação está automaticamente ligada a ela. Por quê? Porque é um período finito da história do Estado e que a gente sabe reconhecer claramente onde ele começa e onde ele termina. Essas casas dos anos 30, 40, 50 que se avolumam nas cidades da nossa região, elas já são uma resposta posterior à ideia da... Não é a morte do enxaimel, porque a técnica continua viva e bastante viva, inclusive, mas elas já são soluções mais modernas ou modernas para a época em que elas foram construídas e que aí já começam a partilhar de técnicas construtivas que ainda são comuns à contemporaneidade. O limite não está muito claro. Uma vez que esse limite não está bastante definido, cabe geralmente aos conselhos municipais interpretar a necessidade ou não de preservação, porque essa casa, ela não pode ser que ela não tenha a valia de uma casa em enxaimel neste momento de agora, mas em 20, 30, 40, 50 anos. A gente pensa hoje em dia na preservação a médio e a longo prazo. O que acontece, entretanto, é que nas cidades, principalmente nas menores, o número de pessoas capazes de fazer esse discernimento é menor. Então a gente não tem... Inclusive nos conselhos da cidade, inclusive nos conselhos, que é o fórum adequado, né? Exatamente. E aí a gente esbarra numa questão perigosa, que é quando os responsáveis por tomar estas decisões não têm a capacidade técnica, porque é uma decisão técnica, de responder a elas. Claro, claro. Como eu disse, o foro desse debate se dá nos conselhos. A importância da sociedade participar, vem aí de novo, né? Exatamente. O principal a população precisa querer. Como eu falei, o processo de salvaguarda, ele não é a exclusividade do poder público. Ele é uma demanda e ele é ela tem que ser defendido por todo mundo. Tá certo. Pela comunidade, pelo governo, é um trabalho unido. No final das contas, quando existe um caso polêmico desses, é comum que quem se manifeste seja o Ministério Público, porque o Ministério Público é o órgão que vai resolver discrepâncias de lei. Então, o que eu sempre falo, e eu participo de diversos conselhos municipais nas cidades em que a gente atende, não especificamente em Timbó, mas nas outras cidades, é que, principalmente, quem não tem capacidade técnica de mandar emitir opiniões sobre esse tipo de assunto, que ou recorra a quem sabe, ou que recorra ao Ministério Público, que é parceiro. Sempre. O Ministério Público é uma ferramenta importante de evitar que o nosso país, que é um país que tem dificuldades estruturais, políticas, desonestidade, né, irregularidades, que as irregularidades se manifestem. Tá certo. Com alguma frequência, entretanto, o trabalho do Ministério Público é posterior à perda de um imóvel. Veja, eu não estou julgando especificamente este imóvel porque eu sei apenas superficialmente do caso e não estou emitindo nenhuma opinião se ele deveria ou não deveria ser mantido. Eu emito apenas a opinião de que nessas situações elas têm que ser tratadas com calma e com cuidado, porque o Ministério Público ele pode se voltar depois aos particulares que tomaram decisões que não deveriam ter tomado. No entanto, né, e a gente sabe que aí é uma questão de educação mesmo, a gente vê hoje crimes, quando eles ocorrem no âmbito na esfera do ambiental, florestas, muitas vezes eles são cometidos aos finais de semana. Também demolições muitas vezes são agilizadas de sexta para domingo. De repente você vê uma construção belíssima, uma casa em enxaimel, chega na segunda-feira ali não existe mais nada. O fato de se aproveitar do final de semana da folga da autoridade e da folga de quem denuncia. Isso é relevante? Isso acontece. Felizmente, na nossa região, a ideia de patrimônio ela já vem se assentando. Então, as pessoas digerem melhor esse tipo de ideia. No início da política de preservação aqui, em 2007, quando foi tombada, existiam muitos problemas semelhantes. A gente teve casa tombada pelo fogo que foi demolida. E, nesse sentido, o que o poder público vai buscar, se houve uma irregularidade, uma demolição de uma casa tombada, ou mesmo a demolição de uma casa que não tem efetivamente uma proteção legal, mas que claramente tem valor para a comunidade e que deveria ser mantida, é uma busca por reparação. E a busca por reparação ela é geralmente bastante
danosa ao bolso daquele que causou o problema. Então, às vezes, as pessoas acham que essa é uma solução fácil e rápida, quando, na verdade, elas estão criando problemas muito mais graves para si mesmas. Muito legal. Eu quero falar disso na última parte da nossa entrevista. A Página 2 está entrevistando aqui no escritório técnico da imigração de Pomerode, região, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o Marco Antônio Minosso Gabriel, que é arquiteto e que há muito tempo está ligado à preservação no país, em alguns programas brasileiros, representando o Brasil como delegado em discussões, fóruns internacionais também. A gente já volta com a última parte dessa nossa entrevista. Queria chamar a atenção, o SAMAI criou em Timbó, fruto de uma iniciativa também com um consórcio intermunicipal, o chamado Ecoponto. É algo muito precioso no que diz respeito a dar a opção ao cidadão de conduzir o seu lixo, às vezes um eletroeletrônico, eletrodoméstico, que às vezes também, por um outro detalhezinho, não funciona mais. Mas lá no Ecoponto, além de receber esse material, o pessoal encaminha e já projeta para um programa social que advém. Então veja como é importante você, que mora em Timbó, essa novidade está sendo instalada em outras 10 cidades da nossa região, leve esse material, dos móveis aos utensílios e outras coisas mais, ao nosso Ecoponto. A mensagem do SAMAI. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Voltamos à última parte da nossa entrevista com o Marco Gabriel, que é o representante do IPHAN aqui na nossa região, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E nessa última parte, a gente quer falar um pouco da responsabilidade de quem usa, de quem tem um desses patrimônios, como se faz a preservação, de que forma ele pode buscar apoios públicos no sentido da preservação, porque a gente sabe, já foi dito aqui, tem algumas famílias que não conseguem, em razão da situação financeira, econômica, financeira, manter esses patrimônios. Então, queria começar primeiro, Gabriel, por essa questão envolvendo o crime ao patrimônio tombado. Que tipo de efeito isso tem? Que tipo de pena isso pode redundar? Que tipo de crime é esse? Demolir ou danificar um objeto tombado pelo IPHAN ou pelo município, pelo Estado, ele vai incorrer em uma ação legal contra o causador deste prejuízo à comunidade. Certo. Porque é efetivamente um prejuízo para todos. A depender do grau do problema criado, porque a gente pode ter a demolição de uma edificação ou apenas uma modificação de uma janela, né? Há também uma gradação dos resultados dessa casa. Quando um dano ele é reparável, normalmente o poder público vai exigir do causador que ele repare esse dano. Isso pode vir acompanhado de uma multa ou não, a depender da receptividade. Certo. Da questão. Se o proprietário, no caso do IPHAN, assumir a responsabilidade, ele pode, por exemplo, reparar este dano sem ter que pagar uma multa. Entendi. Se ele não assume a responsabilidade, isso é um processo judicial estabelecido, ele provavelmente vai ter que pagar uma multa e fazer a reparação,
Quer dizer, assim, o valor do prejuízo causado a si mesmo é geralmente entre 150% e 200% do é mais que ou menos causar. Isso. É mais ou menos isso. Quer dizer, demolir uma casa tombada pelo IPHAN, vamos exemplificar. A demolição de uma casa é algo muito mais grave, porque aí o dano é irreparável. E aí o que nós vamos buscar, judicialmente falando, é uma reparação em nível educativo, né? Então, isso pode incluir, por exemplo, atitudes que não são atitudes que nós gostaríamos de fazer, como, por exemplo, reconstrução do imóvel, reconstrução a nível educativo. Tá. Adianta reconstruir o imóvel no sentido de tombamento? Não adianta, porque aquilo que ele era, ele não é mais, a gente perdeu. Mas reconstruir significa devolver à comunidade pelo menos o semblante do que aquilo for. A gente, num sentido geral, estou falando bem genérico, já houve casos em que o proprietário demoliu a casa porque queria construir outra coisa no lugar, um prédio e tudo mais. E ele passa a estar legalmente impedido de fazer qualquer construção no terreno. Isso é uma outra atitude que pode decorrer. Então, como assim, pena, né? Como pena. Então, as penas elas variam de acordo com o que aconteceu. Certo. As penas, no geral, não são leves, são bastante complicadas. E, infelizmente, geralmente não devolvem o que a gente gostaria que elas devolvessem. Uhum. Então, são sempre atitudes muito ruins e eu digo que, apesar de serem ruins para a comunidade, porque é a comunidade que perde o seu significado, elas são especialmente ruins para o proprietário. Olha aqui, ó, uma das situações mais emblemáticas da nossa cidade de Timbó foi quando, de uma hora para outra, uma fábrica, a Papelão Timbó, um prédio monumental, todo em alvenaria, todo em tijolo à vista e muito antigo. Uhum. Todo esse prédio apareceu, de repente, com reboco. Salpicaram reboco. Esse tipo de ação descaracterizou aquilo lá. Isso é um crime. Exato. Isso, alguém deve estar cuidando disso. Você imagina que o prédio está lá ainda. A gente não usa a palavra crime, a gente usa uma infração. Uma infração. Né? Certo. Sim, isso é uma descaracterização. Se esse edifício, entre os valores da sua proteção legal, está relacionadas ao fato dele ser um edifício de alvenaria, se eu rebocar o edifício, eu estou descaracterizando ele. Uhum. Nesse caso, de novo, o dano é reparável ou é irreparável? Depende da argamassa que foi utilizada. Se é possível removê-lo, não é. Né? E daí vão derivar as ações que serão tomadas contra o causador do dano. Por isso que eu digo, a melhor maneira de evitar qualquer um destes problemas é o diálogo. Se o proprietário tem a intenção de transformar o imóvel em uma outra coisa e isso vai demandar algum grau de reforma, modificação do espaço, é a hora da gente sentar e resolver antes de se colocar em prática. Porque, por diversas vezes, se uma atitude do interesse do proprietário não seja possível porque ela descaracteriza a obra, com certeza da conversa podem surgir diversas outras alternativas, como eu falei, ainda vantajosas aos dois e que possam solucionar a problemática. Quer dizer, enquanto está em palavra, enquanto está em projeto, não é uma infração, não é um problema. A gente pode resolver o problema antes. As melhores soluções elas sempre surgem deste diálogo. A conservação não é mais a ideia de musealizar edifícios e transformá-los em bibelôs urbanos. Muito bom. Tá? A ideia de preservação, e é isso que o IPHAN vem trabalhando ativamente, é preservação ativa. Um imóvel, para ser mantido, ele precisa ter uso. Ele precisa fazer parte, continuar a entrelaçar o significado dessa sociedade de agora ao da sociedade passada. Muito o imóvel que cai é o imóvel que perde o seu sentido para todos. Olha, foi legal identificar nessa entrevista com o Marco a questão envolvendo o poderio de encantamento e de história que tem a construção em Chaimel, no Vale do Itajaí, que é um dos últimos redutos desse esse modelo de construção no mundo, inclusive. E eu lembrei agora, rapidamente, antes de fechar, me ocorreu a lembrança de uma visita feita aqui ao Vale do Itajaí pelo Burle Marx. O Burle Marx, grande paisagista e arquiteto, chegou um dia em Blumenau e disse que aquilo era tudo mentira. Aquele enxaimel de Blumenau não correspondia à verdade e não mantinha a característica.
Foi um comentário na época infeliz, esbarrou na nossa realidade e que o IPHAN, de certa forma, resgata agora como não, nada disso, né? O enxaimel, em nível de Brasil, assim, há muita ignorância, não ignorância no sentido ruim, mas assim, falta de conhecimento em relação ao que é o enxaimel e esse patrimônio. Não é incomum que as pessoas imaginem que quando a gente fala das construções de enxaimel de Santa Catarina, que elas estejam relacionando isso a uma construção de alvenaria comum com umas madeiras coladas na fachada. Sim. Então essa ideia de que o enxaimel é uma fantasia criada por motivos comerciais aqui na região, ela não é inteiramente verdade. Em Blumenau, em específico, houve sim políticas urbanas dos anos 80 e 90 que privilegiaram a construção de fakes, de falsificações que se espalharam por todo o centro da cidade e que tinham naquela época o intuito de fazer valorizar a identidade, mas que tem um efeito rebote, um efeito contrário, que é realmente o centro de Blumenau tem um monte de edifícios que são falsificações de enxaimel. Mas Blumenau tem mais de 200 construções de enxaimel de verdade. Pomerode tem 235. Jaraguá do Sul tem mais centenas e por aí vai. O enxaimel, como eu falei, não é o estilo, é uma técnica construtiva e ela está presente em massivamente no estado de Santa Catarina. Existe algum benefício, só para a gente fechar, Marco, que as perguntas vão surgindo, se eu quiser edificar uma casa hoje, preservando 100% o estilo enxaimel, eu tenho, digamos, algum tipo de vantagem diante dessa coisa da caracterização, da prevalência do patrimônio, não? Você tem vantagem de ter valor agregado a esse imóvel. Tá certo. Valor agregado é uma ideia que surge aí da ideia de economia criativa também, claro, que tem um poder de atração muito grande. Então, se você imaginar um restaurante sendo construído numa edificação comum, um barracão, e um restaurante numa casa enxaimel, qual parece mais interessante? Muito bom. Então, a comunidade, ela vem assim engatinhando. Pomerode está na liderança de interpretar essa ideia de valor agregado. A ideia da nossa região talvez seja melhor do que quantidade, que seja qualidade. Então, a atribuição de valor agregado das edificações e também de toda a cultura, porque não é só patrimônio material, e sim patrimônio imaterial também, ela pode trazer valor econômico aos negócios, às ideias. Claro que isso depende de um valor que está sendo partilhado também como um valor social e que exista uma comunidade interessada em preservar, porque se você vê uma casa sozinha, ela não tem a força de um conjunto, de várias casas. Então, quando se fala do centro, por exemplo, às vezes esse imóvel, a Casa Jacobsen, ela não tem valor individual per se, mas ela pode ter valor para o conjunto, porque ela ajuda na ambientação. A Casa do Salto, em específico, aqui onde a gente está, ela é um excelente lembrete de como o valor das construções ela vai se agregando, a paisagem, as outras construções. Então, a edificação, essa é uma edificação em enxaimel bastante simples em relação a tantas outras que a gente tem na cidade, são muito mais luxuosas. Entretanto, o cenário da casa é tão bonito que ela não deixa de ser extremamente imediatamente valorizada por essa casa. Então, todo mundo quando chega aqui, ela repara na conjunção entre a arquitetura enxaimel e a paisagem, que é a mesma ideia dos dois conjuntos, do conjunto rural de Rio da Luz e o conjunto do Texto Alto, e que por vezes as pessoas têm alguma dificuldade de ver. Então, quando elas vêm me visitar aqui no escritório, é imediato, elas conseguem compreender. Nesse sentido é que o trabalho dos municípios é tão importante, aliado ao IPHAN. É preciso construir junto e preciso construir coletivamente. As edificações sozinhas, isoladas, elas não têm o valor. E aí, este valor social se transforma em valor agregado e valor agregado se transforma em valor econômico. Marco, obrigado pela entrevista. Foi um prazer te conhecer o trabalho da Camila Paluk Menin, aqui no escritório do IPHAN em Pomerode. Tomara que vocês consigam realmente atingir todos os objetivos num desafio que é muito grande. Valeu pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Estão sempre muito bem-vindos e eu queria fazer um convite a toda a comunidade, não só de Pomerode, mas de toda a região, que venham nos visitar, tomar um café conosco e conversar sobre patrimônio, porque é um prazer. Muito bom. Eu entrevistei então o Marco Antônio Minosso Gabriel, que é chefe do escritório do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Pomerode, aqui na Casa do Salto, como é conhecida. E esse escritório tem uma abrangência muito grande aqui em toda a nossa região, incluindo também partes do norte do estado de Santa Catarina. Então esse foi o nosso tema de hoje. Falamos sobre preservação. O que isso representa no contexto geral, uma
uma comunidade que preserva a sua história, ela preserva muito mais que isso, sem dúvida nenhuma. E fica aqui o nosso apelo para que as pessoas tenham consciência da importância da preservação e que consultem os órgãos competentes, que um vereador tenha iniciativa de buscar o tombamento de uma casa, de uma edificação, que isso a sociedade discuta mais, dialogue mais, para que a gente não tenha esses incidentes, esses acidentes de percurso, que de repente, de uma hora para outra, a gente não vê uma casa que simbolizou tanto. Então, esse é o nosso recado final. Tenham todos uma boa semana, foi um prazer enorme. A gente na semana que vem volta com um novo assunto. Obrigado e até lá. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.